Os guarda-costas congelaram no momento em que a menina entrou na propriedade dos Cross. Sem sapatos, sem paz, sem nenhum traço de medo, apenas uma mochila rasgada, pendurada frouxamente em um ombro. Ela não deveria ter conseguido passar pelo portão. Nenhum estranho jamais conseguiu. Nem uma vez, e certamente não uma criança. Damon Cross saiu de seu escritório com uma expressão fria como gelo. Quem a deixou entrar? Mas a menina não respondeu. Ela ergueu o olhar para o enorme retrato na parede, depois voltou a olhar para ele. Sua voz tremia, mas suas palavras atingiram-no como uma bala direto no peito. Senhor, por que a foto da minha mãe está na sua casa? O rosto do lobo se contorceu. O charuto escorregou de sua mão. Todos os guardas se viraram para o quadro ao mesmo tempo. A mulher que Damien jurou nunca mais mencionar. A mulher que ele acreditava ter causado a morte. A mulher que desapareceu sem nenhuma explicação exatamente 487 dias atrás. A menina abraçou sua mochila com mais força. Minha mãe está desaparecida. Ninguém me diz para onde ela foi. O coração de Damien batia forte, como se fosse quebrar suas costelas, porque ele reconheceu outra coisa, algo que ele desejava não ter reconhecido. A menina tinha os olhos dele. Fique até o final do vídeo, porque o que o chefe da máfia revela a seguir vai virar toda a história de cabeça para baixo. Antes de começarmos, se você gosta de histórias comoventes como esta, clique em curtir para apoiar o canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que você ama. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder as próximas histórias. Damien Cross não era estranho à morte, ele a tinha visto, ele a tinha causado, ele tinha vivido com ela por 16 anos. Enquanto construía um império subterrâneo em Chicago, as pessoas o chamavam de lobo porque, quando ele entrava em uma sala, ninguém ousava respirar muito alto. Quando ele dava uma ordem, ninguém ousava questioná-la. Quando ele ficava com raiva, ninguém ficava vivo para contar a história. Aos 36 anos, Damien tinha tudo o que um chefe da máfia poderia sonhar. Dinheiro, poder, medo absoluto tanto de aliados quanto de inimigos. Sua propriedade ficava na colina mais alta da cidade, uma fortaleza que dominava Chicago, intocável. Muros altos cercavam a propriedade, mantendo o mundo exterior fora e seus segredos dentro. Mas havia um segredo que nem mesmo aqueles muros podiam conter. O retrato pendurado no grande salão. Scarlett Morgan, cabelos castanhos ruivos caindo sobre os ombros, olhos azuis como o mar profundo. Um sorriso que o pintor capturou no exato instante em que ela ria de alguém logo além da moldura. Damon se lembrava daquele dia. Ele se lembrava de cada detalhe. Scarlett estava rindo dele. Ela ria porque ele tinha acabado de contar uma piada ridícula, algo que o lobo nunca fazia na frente de ninguém. Aquela pintura estava pendurada ali há 487 dias. Damon sabia o número exato porque contou cada um deles. Todas as manhãs, descendo as escadas, ele via aquele sorriso. Todas as noites, chegando tarde em casa, ele ainda via aquele sorriso esperando por ele no escuro. Isso o assombrava. Isso o torturava. Isso o lembrava de um pecado que ele nunca poderia desfazer. Nesta propriedade, havia uma regra tácita que todos entendiam. Ninguém mencionava Scarlett Morgan. Ninguém perguntava sobre o retrato. Ninguém ousava questionar por que o chefe mais frio de Chicago mantinha o rosto de uma mulher no centro do grande salão, como um altar. Os tolos que perguntavam nunca tinham a chance de perguntar uma segunda vez. Marcus Webb, braço direito de Damon há 15 anos, era o único que sabia toda a história. E mesmo Marcus nunca ousou falar sobre isso em voz alta, porque entendia que Scarlett não era apenas uma mulher. Ela era a ferida que nunca cicatrizava no peito do lobo. Ela era a razão pela qual o chefe mais implacável da cidade ficava lá acordado noite após noite, olhando para o retrato com um copo de bebida alcoólica, lentamente esvaziando em sua mão. Ela era a única pessoa que já fez Damon Cross acreditar que ele poderia viver uma vida diferente. E então ela desapareceu, sem despedida, sem deixar rastros, sem explicação. Há 487 dias, Scarlett Morgan evaporou da face da terra como se nunca tivesse existido. Damon virou Chicago de cabeça para baixo para encontrá-la. Ele interrogou, ele ameaçou, ele matou, mas ninguém sabia de nada ou ninguém ousava dizer. No final, ele foi forçado a aceitar a verdade mais cruel de todas. Scarlett estava morta, e ele, com uma vida manchada de sangue e pecado, tinha causado a morte dela. Seus inimigos a encontraram. Eles a mataram para puni-lo. Foi isso que Damien acreditou por 487 dias,
até que a menina entrou em sua propriedade com olhos tão escuros e tão familiares que doíam. Damon ainda estava ali, com os pés pregados no chão de mármore. Ao seu redor, os guarda-costas estavam em silêncio, nenhum deles ousando se mover. Eles nunca tinham visto seu chefe perder o controle assim. O lobo, o homem que podia ordenar a morte de um traidor sem pestanejar, agora tremia diante de uma criança de 8 anos. Qual é o seu nome? A voz de Damon ficou áspera, como se cada palavra tivesse que lutar para sair de sua garganta. Grace. Grace Morgan. A menina ergueu o queixo, seus olhos escuros nunca desviando o olhar. Estou procurando minha mãe. Minha mãe está desaparecida há 3 semanas. 3 semanas. O número perfurou o peito de Damon como uma lâmina. Scarlett estava desaparecida há 3 semanas e ele nem sabia. 3 semanas ela estava lá fora sozinha, enfrentando algo terrível o suficiente para fazê-la deixar sua filhinha para trás. 3 semanas enquanto ele ficava sentado nesta propriedade, olhando para o retrato dela e acreditando que ela estava morta há muito tempo. Como você encontrou este lugar? Perguntou Damon, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração disparado. Grace enfiou a mão na mochila rasgada e tirou um pedaço de papel amassado. Os cantos estavam gastos, como se tivesse sido desdobrado e dobrado centenas de vezes. Ela o estendeu para Damon, com a mãozinha trêmula. Mamãe o escondeu na caixa de joias. Eu a vi pegá-lo e olhar para ele. Toda vez que terminava de olhar, ela chorava. Damon pegou o papel. Instantaneamente reconheceu a caligrafia familiar. Era a sua. O endereço da propriedade Cross, um número de telefone de emergência e 3 palavras no final da página. Damon, me encontre. Era a carta que ele havia escrito para Scarlett mais de 1 ano atrás, quando descobriu que seus inimigos estavam se aproximando dela. Ele disse a ela para fugir para o único lugar onde ele poderia protegê-la, mas ela nunca veio. Ele pensou que ela tivesse morrido antes mesmo de receber a carta. Ele estava errado. Sua mãe, antes de desaparecer. Ela disse alguma coisa? Damon perguntou, com a voz contendo uma tempestade. Grace mordeu o lábio, seus olhos escuros começando a se encher de lágrimas. Ela estava agindo de forma estranha semanas antes de desaparecer. Ficava olhando pela janela como se estivesse esperando alguém. Levantava-se com cada barulho. Uma vez acordei no meio da noite e a vi sentada no escuro, abraçada num travesseiro e chorando. O coração de Damon apertou. Scarlett estava com medo. Ela sabia que alguém estava chegando. Ela sabia que o perigo estava próximo, mas não correu para ele. Ela não veio procurá-lo. Por quê? Então, uma noite, minha mãe me chamou para o quarto dela. Grace continuou, com a voz trêmula, mas ainda assim se forçando a terminar a história. Ela me fez prometer. Ela disse que se algo acontecesse com ela, eu teria que encontrar esse endereço. Ela disse para encontrar Damon. Ela disse que ele me protegeria. Damon sentiu seus joelhos ameaçarem ceder. Scarlett se preparou para o pior. Ela sabia que poderia não sobreviver. E em seu momento mais desesperador, ela ainda confiava nele. Ela ainda colocou a coisa mais preciosa de sua vida nas mãos dele. Ela disse mais alguma coisa? Ele perguntou, com a voz embargada. Grace enxugou as lágrimas com as costas da mão suja. Ela disse que Damon era uma boa pessoa. Ela disse para não ter medo dele, mesmo que ele parecesse assustador. Ela disse que ele entenderia quando me visse. Aquela última frase atingiu Damon como um martelo no peito. Ele entenderia quando te visse. Scarlett sabia. Ela sabia que no momento em que Damon olhasse para Grace, ele reconheceria. Os olhos escuros idênticos aos dele. O formato familiar do rosto dela, assombroso em sua proximidade. O segredo que ela guardou por 8 longos anos. Mamãe me mandou para a Sra. Rodrigues, nossa vizinha, continuou Grace. E agora sua voz começou a falhar. Mamãe disse que tinha algo a fazer e que voltaria em 2 horas, mas ela não voltou. Já se passaram 21 dias e ela ainda não voltou. A Sra. Rodrigues disse, se ninguém vier me buscar amanhã, terei que ir para um orfanato. Damon olhou para a criança parada em sua frente. Pequena, sozinha, mas corajosa o suficiente para atravessar a cidade sozinha para encontrar o coração de um covil da máfia. Ela tinha a resiliência de Scarlett. E talvez, apenas talvez, ela também tivesse sua imprudência. Damon caiu de joelhos, suas rótulas tocando o chão de pedra fria. Pela primeira vez na vida, o lobo se rebaixou diante de alguém, mas ele não se importava mais com imagem ou autoridade. Ele só queria ver claramente o rosto da criança parada à sua frente. Grace não recuou. Ela ficou parada e deixou que ele a olhasse como se também estivesse esperando algo dele. Damon olhou primeiro nos olhos dela, escuros, profundos, com um olhar direto que não vacilava nem se escondia.
Não eram os olhos de Scarlett. Os olhos de Scarlett eram azuis como o oceano. Esses olhos eram os dele, exatamente como ele se via no espelho todas as manhãs. Então ele estudou as sobrancelhas dela, pretas, grossas, com uma leve elevação nas bordas externas. Uma linha naturalmente dura que nenhuma criança de 8 anos deveria ter. Mas ele tinha. Ele tinha sobrancelhas assim desde que era menino, e seu pai tinha antes dele. A mandíbula de Grace ainda não estava totalmente formada, ainda suavizada pela infância. Mas Damien podia ver os ângulos esperando por baixo. Em 10 anos, aquela mandíbula seria afiada como uma lâmina, assim como a dele. Mas o detalhe que roubou o fôlego de Damien foi a pequena cicatriz no queixo de Grace. Uma cicatriz tênue, nem mesmo do tamanho de uma articulação do dedo, ligeiramente inclinada para a esquerda. Sua mão foi instintivamente para o próprio queixo. Sua cicatriz ainda estava lá, exatamente no mesmo lugar, depois de mais de 30 anos. Ele havia caído do carvalho no quintal quando tinha 5 anos, batendo o queixo em uma pedra. E essa cicatriz o marcou para o resto da vida. Como Grace poderia ter a mesma cicatriz? Não era coincidência. Era um eco assustador de sua própria vida. Um sinal do destino de que essa criança estava ligada a ele de maneiras que ele não conseguia explicar. Aquela cicatriz no seu queixo. Damien falou com a voz rouca. Como você a conseguiu? Grace levantou a mão para tocar o queixo. Oh, eu caí quando tinha 5 anos. Eu estava subindo em uma árvore no parque e escorreguei e bati em uma pedra. Mamãe ficou com muito medo. Ela chorou a noite toda, mas eu não chorei. Eu só achei que doía um pouco. Damien sentiu o mundo ao seu redor inclinar-se e girar. A mesma idade, o mesmo tipo de queda, a mesma cicatriz. A menina não era apenas parecida com ele. Ela estava repetindo momentos de sua própria vida, como se o destino estivesse zombando dele, como se o próprio destino estivesse gritando a verdade que ele não podia mais negar. 8 anos. Scarlett o manteve no escuro por 8 anos. Ela ficou grávida, deu à luz, criou a criança sozinha e nunca lhe contou. Ela escolheu enfrentar tudo sozinha, em vez de puxá-lo para a vida deles. Por quê? Porque tinha medo dele? Não. Scarlett nunca teve medo dele. Porque o odiava? Não. Se ela o odiasse, não teria guardado aquele pedaço de papel com o nome dele por todos aqueles anos. Ela não teria chorado toda vez que olhava para ele. Ela não teria dito a Grace para procurá-lo se algo acontecesse com ela. Scarlett não escondeu a criança porque o odiava. Ela a escondeu porque queria proteger Grace, protegê-la do mundo sombrio em que ele vivia, protegê-la de inimigos que não hesitariam em usar uma criança como arma contra o lobo. E agora aquele segredo estava bem na frente dele, com seus olhos, seu queixo e a cicatriz fatídica em seu queixo. Grace inclinou a cabeça, estudando-o com uma expressão mais velha do que sua idade. Ela ficou ali o tempo todo, em silêncio, enquanto ele a examinava, enquanto comparava, enquanto chegava à conclusão que ela provavelmente já sabia há muito tempo. Então ela falou, e sua pergunta derrubou todas as barreiras que Damien havia construído nos últimos 36 anos. Você é meu pai, não é? 5 palavras, apenas 5. Mas elas ecoaram pelo grande salão como um trovão, atingindo o peito de Damien com mais força do que qualquer bala que ele já havia levado. Ao redor deles, os guarda-costas esqueceram como respirar. Marcus Webb ficou rígido perto da porta, com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava vendo. Mas Damien não olhou para eles. Ele apenas olhou para Grace, a criança que esperava por sua resposta, com uma calma que parecia quase antinatural. Por que você acha isso? Damien perguntou, sua voz se partindo em pedaços. Grace piscou, mas não estava confusa. Pela maneira como você olhou para o retrato da mamãe. Eu vi quando você saiu da sala. Você olhou para o quadro antes de olhar para mim. E seus olhos, eles eram iguais aos olhos da mamãe toda vez que ela olhava para aquele pedaço de papel com o seu nome. Doía, mas ela não conseguia parar de olhar. Como se ao parar, a pessoa na foto fosse desaparecer de verdade. A garganta de Damien ficou apertada. Aquela criança de 8 anos tinha percebido tudo. Percebido a dor que ele escondera por 487 dias. Percebido o amor que ele enterrara sob a pele fria do lobo. Ninguém jamais tinha feito isso. Ninguém, exceto Scarlett. E agora a filha de Scarlett também conseguia. Sua mãe já lhe falou sobre mim? Damien perguntou quase em um sussurro. Grace assentiu. Todas as noites, antes de dormir, minha mãe me contava contos de fadas. Mas havia uma história que ela contava repetidamente sobre um homem que morava em uma grande casa no topo de uma colina. A casa era linda, muito elegante, mas também era fria, porque o homem morava sozinho. Ele tinha tudo, dinheiro, poder, mas não tinha ninguém para amar.
Minha mãe dizia que ele era forte por fora, mas por dentro era muito solitário. Minha mãe dizia, se um dia eu o encontrar, devo lembrar de não ter medo. Porque mesmo que ele pareça assustador, ele não é mau. Ele só precisa de alguém que o ame. Damon sentiu lágrimas quentes e repentinas brotarem em seus olhos. Durante 8 anos, Scarlett contou à filha sobre ele. Não como um chefe da máfia, não como um assassino, mas como um homem solitário que precisava de amor. Ela o mantinha em seu coração mesmo quando estavam separados. Ela preparou Grace para que um dia, se eles se encontrassem, a menina não fugisse com medo. Ela disse mais alguma coisa? Damien perguntou com a voz trêmula. Mamãe disse. Grace olhou para suas pequenas mãos. Mamãe disse que um dia, quando tudo estivesse seguro, ela me levaria para conhecê-lo. Mamãe disse que você poderia ficar com medo no começo, porque não sabe como ser pai. Mas ela me disse que eu tinha que ser paciente, porque por baixo da frieza você tem um coração caloroso como o da mamãe. Como o meu! Damien não conseguiu se conter mais. Ele estendeu a mão e puxou Grace para seus braços. A menina ficou rígida por um segundo, depois relaxou lentamente, deixando a cabeça repousar contra o peito dele. Damien a segurou com força, como se ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. O perfume no cabelo de Grace era levemente floral, como escarlate. O calor daquele pequeno corpo se espalhou pelo seu peito, derretendo o gelo que ele levou tantos anos para construir. Era a primeira vez que Damon Cross segurava sua filha. Pela primeira vez em 36 anos, o lobo não se sentia sozinho. Pela primeira vez, ele entendeu que tinha algo pelo qual valia a pena lutar além do poder e do dinheiro. Vou encontrar sua mãe, Damien sussurrou no ouvido de Grace, sua voz firme como um voto. Vou protegê-la, mesmo que tenha que trocar tudo por isso, mesmo que tenha que reduzir Chicago a cinzas. Eu juro. Grace apertou os braços em volta de suas costas, sua voz baixa, mas não fraca. Então por onde começamos, pai? Aquela pergunta paralisou Damon. Pai, uma palavra simples, mas que o levou de volta no tempo. 11 anos atrás, de volta ao dia fatídico em que sua vida se dividiu e tomou um rumo completamente diferente. 9 anos antes, Damon Cross tinha 27 anos e acabara de herdar o império subterrâneo de seu falecido pai. Sangue fora derramado. O traidor estava morto. Famílias rivais se curvaram. O trono de Chicago pertencia a ele, e o nome do lobo havia começado a fazer toda a cidade tremer. Mas por trás de toda aquela glória, Damien estava vazio. Ele matava sem sentir nada. Ele vencia sem sentir alegria. Ele vivia como se estivesse morto há muito tempo. Aquele dia era o aniversário da morte de sua mãe. Ela morreu quando ele tinha 10 anos, e essa foi a última vez que Damon chorou. Depois disso, ele não tinha mais lágrimas. Seu pai dizia que lágrimas eram um luxo que os governantes não podiam ter. Mas todos os anos, nessa data, Damon ainda comprava flores e as colocava no túmulo dela. Era o único ritual que restava do homem que ele costumava ser. O pequeno pedaço dele que o lobo não havia engolido completamente. A floricultura ficava nos arredores de Chicago, pequena e modesta, com uma placa de madeira velha pendurada na frente. Damon entrou sozinho, sem guarda-costas, sem motorista. Ele queria que esse momento pertencesse apenas a ele. A campainha tocou suavemente e uma voz clara chamou de trás do balcão. Olá, senhor. Em que posso ajudá-lo? Damien ergueu a cabeça e seu coração disparou. A garota atrás do balcão era jovem, talvez 21 ou 22 anos. Cabelos castanhos avermelhados presos no alto, revelando um rosto pálido e olhos azuis como o mar. Ela usava um avental creme com algumas pétalas grudadas nele, tesoura na mão enquanto aparava um buquê de rosas. Mas o que surpreendeu Damien não foi sua beleza, foi a maneira como ela olhou para ele, sem medo. Por 27 anos, Damien estava acostumado com as pessoas terem medo dele. Mesmo antes de se tornar o lobo, havia algo em seus olhos que fazia os outros desviarem o olhar. Mas essa garota olhava para ele da mesma forma que olharia para qualquer cliente comum. Amigável, curiosa e sem a menor hesitação. Que tipo de flores você gostaria? Ela perguntou, com um sorriso radiante nos lábios. Para quem são? Sua namorada? Damon piscou, não acostumado a alguém ser tão direto com ele. Para minha mãe. Ah, que tipo de flores ela gostava? De que cor? De que aroma? Não sei, respondeu Damon honestamente. Ela morreu quando eu era pequeno. A garota ficou em silêncio por um segundo, mas não demonstrou pena como os outros costumavam fazer. Em vez disso, inclinou a cabeça, estudando-o com compreensão silenciosa. Então escolha lírios brancos, disse ela gentilmente. Os lírios simbolizam pureza e amor eterno. Mesmo que você não saiba do que sua mãe gostava, pode escolher as flores que você acha bonitas.
Isso também é importante. Significa que você quer compartilhar algo que ama com ela. Damien ficou ali observando a garota embrulhar o buquê para ele e sentiu algo estranho se espalhar pelo seu peito. Ninguém jamais havia falado com ele dessa maneira. Ninguém nunca tinha olhado para ele assim, como se ele não fosse o lobo. Como se ele fosse apenas um homem normal comprando flores para sua mãe. "Qual é o seu nome?" perguntou ele antes que pudesse se conter. A garota olhou para cima, seus olhos azuis brilhantes. "Scarlett. Scarlett Morgan." "E você, Damien?" ele respondeu. E não sabia por quê, mas não disse seu nome completo. Não disse seu sobrenome. Não lhe deu sua reputação. Apenas um nome simples, como se quisesse que ela se lembrasse dele como um homem comum. Scarlett sorriu e entregou-lhe o buquê de lírios brancos. "Prazer em conhecê-lo, Damien. Espero que volte." Damien pegou as flores e, pela primeira vez em anos, sentiu que havia um lugar para onde queria voltar. Ele não sabia que a garota da floricultura se tornaria a única mulher que ele amaria. Ele não sabia que aqueles olhos azuis o assombrariam pelo resto da vida. E ele certamente não sabia que, 11 anos depois, a filha deles estaria em sua propriedade perguntando se ele era o pai dela. Mas naquele momento, Damien Cross sabia apenas uma coisa. Ele voltaria àquela floricultura, não pelas flores, mas pelo sorriso de Scarlett Morgan. Damien voltou à floricultura no dia seguinte e no dia depois disso. E no dia seguinte, ele encontrou todas as desculpas para aparecer. Flores para o escritório, flores para a propriedade, flores para pessoas cujos nomes ele nem se lembrava. Scarlett sorria toda vez que o via entrar. Seus olhos azuis brilhavam como se ela soubesse perfeitamente que ele não estava ali pelas flores. Mas ela não dizia nada. Apenas sorria. E aquele sorriso era suficiente para atrair o lobo de volta, repetidas vezes. 3 meses após o primeiro encontro, Scarlett descobriu quem Damien realmente era. Ela leu sobre um caso de assassinato ligado à família Cross, viu a foto dele na primeira página sob uma manchete em negrito, chefe da máfia de Chicago. Damien esperou pelo medo, por ela recuar, por ela expulsá-lo da loja e nunca mais querer vê-lo. Mas quando ele entrou naquele dia, Scarlett apenas olhou para ele por um longo tempo. E então ela disse algo que ele nunca esqueceria pelo resto da vida. "Eu não amo o lobo. Eu amo Damien. Se os dois são a mesma pessoa, cabe a você decidir." Naquela noite, pela primeira vez em 17 anos, Damien Cross chorou. O relacionamento deles tinha que permanecer em absoluto segredo. Damien sabia que se seus inimigos descobrissem Scarlett, ela se tornaria um alvo. A fraqueza do lobo, uma arma para derrubá-lo. Ele comprou para ela um pequeno apartamento em um subúrbio tranquilo, longe de Chicago e de suas guerras sangrentas. Eles se encontravam quando podiam, geralmente à noite, quando Damien conseguia escapar de seu império por algumas horas roubadas. Nessas noites, ele não era o lobo. Ele era apenas Damien, um homem apaixonado por uma garota que vendia flores, sonhando com a vida comum que sabia que nunca poderia ter. Damien ensinou Scarlett a se defender, a perceber quando alguém a seguia, a escapar do perigo, a usar uma arma se fosse necessário. Scarlett aprendeu tudo, não porque tinha medo, mas porque queria ficar ao lado dele. Ela queria pertencer ao mundo dele, não importava o quão sombrio fosse. E Damien a amava por isso. Ele amava sua coragem, sua teimosia, sua recusa em recuar diante de qualquer coisa. 2 anos depois, Scarlett lhe contou que estava grávida. Damien se lembrava daquela noite como se estivesse gravada em seus ossos. Eles estavam sentados no pequeno apartamento. Scarlett segurava o teste de gravidez na mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não sabia o que deveria sentir. Felicidade por carregar o sangue do homem que amava. Terror, porque aquela criança se tornaria um alvo para qualquer um que quisesse machucar Damien. E Damien ficou ali parado, com o coração dividido entre a alegria e o horror. O filho dele seria sua maior fraqueza. Seus inimigos não hesitariam em matar um bebê apenas para derrubar o lobo. Damien sabia disso. Scarlett também sabia. Eles ficaram sentados um em frente ao outro a noite toda sem falar, apenas segurando as mãos em silêncio. E quando o amanhecer chegou, Scarlett tomou sua decisão. "Estou indo embora", disse ela com a voz trêmula, mas firme. "Vou desaparecer. Ninguém pode saber sobre o bebê. Vou criar nosso filho sozinha em algum lugar seguro. Até você acabar com seus inimigos, até que tudo esteja seguro." Damien queria argumentar. Ele queria dizer que poderia protegê-la, proteger seu filho. Mas quando olhou nos olhos azuis cheios de lágrimas de Scarlett, ele soube que ela estava certa. Ele não poderia lhes dar uma vida normal. Ele não poderia garantir a segurança deles enquanto inimigos ainda o cercavam.
A única maneira de proteger Scarlett e o bebê era deixá-los ir para longe dele. Eu vou te encontrar, disse Damien, com a voz embargada. Quando tudo acabar, eu irei. Não importa quanto tempo leve, eu irei. Scarlett chorou em seus braços durante toda aquela noite. Na manhã seguinte, ela tinha desaparecido. Sem endereço, sem número de telefone, sem nenhum vestígio que pudesse levar um inimigo até ela. Ela carregava o filho deles dentro de si e o amor que sentia por ele. E desapareceu no nada, como se nunca tivesse existido. Damien não sabia onde Scarlett havia dado à luz. Não sabia que nome ela havia dado ao filho deles. Não sabia se a filha teria os olhos escuros dele ou os azuis da mãe. Ele sabia apenas uma coisa. Ele tinha que destruir todos os inimigos. Ele tinha que limpar seu império. Ele tinha que construir um mundo seguro o suficiente para Scarlett e sua filha voltarem para casa. Mas os inimigos nunca acabavam. Sangue derramava mais sangue. O ódio gerava mais ódio. E ano após ano, a promessa de reencontro continuava sendo apenas uma promessa. Então, 487 dias atrás, tudo se despedaçou. 487 dias atrás, Damien recebeu um telefonema que mudou tudo. Victor Thornton, um chefe da máfia envelhecido que controlava o sul de Chicago, era o maior inimigo da família Cross. A guerra entre as duas famílias se arrastava há mais de 20 anos, quando o pai de Damien ainda estava vivo. Sangue havia sido derramado, pessoas haviam morrido e o ódio nunca esfriou. Thornton estava mais velho agora, com 52 anos, mas sua crueldade não havia diminuído com a idade. Ele era o tipo de homem disposto a exterminar toda uma família rival, incluindo mulheres e crianças, apenas para enviar uma mensagem. E naquele dia, ele ligou para Damien com uma risada triunfante. "Cross", disse ele com a voz áspera como uma serra cortando madeira. "Encontrei sua garotinha. A garota da floricultura. Bonita também. Agora entendo por que você bate nela tão bem." O sangue de Damien gelou em suas veias. Ele sabia que, de alguma forma, Thornton havia encontrado Scarlett. O segredo que Damien havia protegido por 7 anos havia sido exposto. "Escute", Thornton continuou. "Você tem duas opções. Uma, você se rende incondicionalmente e entrega todo o seu território para mim. 2, a garota morre e eu envio o corpo dela para você, pedaço por pedaço. Você tem 24 horas. Então ele desligou. Damien nunca esqueceu como se sentiu naquela noite. Ele destruiu tudo em seu escritório. A mesa, as cadeiras, os vidros, as fotos emolduradas, tudo explodindo em fragmentos sob a fúria do lobo. Mas quando a fúria se esgotou, só restou o medo, um medo que ele não sentia desde o dia em que sua mãe morreu. Scarlett iria morrer. A mulher que ele amava iria morrer por sua causa. Por causa do mundo ensanguentado que ele havia construído, Damien agiu imediatamente. Ele escreveu uma breve carta para Scarlett, listando o endereço da propriedade, um número de telefone de emergência e 3 palavras curtas. "Encontre-me." Ele a enviou pela linha secreta. Apenas os dois sabiam dela, aquela que haviam criado nos primeiros dias de seu amor para emergências. Então ele esperou. Um dia se passou. Nenhuma resposta. 2 dias. Scarlett permaneceu em silêncio. 3 dias. 4 dias. Uma semana. Damien enviou homens ao antigo apartamento de Scarlett, mas ela não estava lá há muito tempo. Ele procurou nos subúrbios, mas não encontrou nenhum vestígio. Ele interrogou, ameaçou e matou qualquer pessoa que suspeitasse estar ligada a Thornton, mas ninguém sabia onde Scarlett estava. Ela havia desaparecido no ar. Um mês depois, Damien recebeu uma caixa. Ela chegou à propriedade sem remetente. Dentro havia um lírio branco seco e murcho e um pedaço de pano ensopado de sangue. Nenhuma carta, nenhuma nota, apenas a flor que ele comprou para sua mãe no primeiro dia em que entrou na loja de Scarlett, e um pedaço de tecido que parecia ter sido cortado do avental que ela costumava usar. Damien entendeu a mensagem. Thornton havia matado Scarlett. Ele enviou a caixa para zombar de Damien, para lembrá-lo de que ele havia falhado, que a mulher que ele amava havia morrido porque ele foi fraco demais para protegê-la. Naquela noite, Damien sentou-se sozinho no grande salão, olhando para o retrato de Scarlett, aquele que ele havia acabado de mandar pendurar na parede. Ele bebeu garrafa após garrafa, mas o álcool não conseguia amenizar a dor. Ele a havia matado, não com as próprias mãos, mas com a vida que escolheu, com o amor que egoisticamente segurou em vez de deixá-la ir para que ela pudesse estar segura. A partir daquela noite, parte de Damien Cross morreu. A parte que podia amar, a parte que podia ter esperança, a parte que podia sonhar com a felicidade. Tudo o que restou foi o lobo, frio, implacável e cheio de ódio.
Ele jurou que destruiria Thornton. Jurou que o despedaçaria da mesma forma que Thornton fez com Scarlett. Mas Thornton era forte demais e seu império era grande demais. Damian precisava de tempo para se preparar. 487 dias para reunir poder. 487 dias para construir a vingança perfeita. Ele não sabia que Scarlett ainda estava viva. Ele não sabia que ela havia recebido sua carta, mas optou por não responder para proteger a filha deles. Ele não sabia que a caixa era um engano de Thornton para destruir seu espírito. Enquanto o inimigo passava meses procurando seu verdadeiro esconderijo, ele só conhecia a dor, e essa dor o devorou por 487 dias, até que uma menina de 8 anos entrou em sua propriedade com seus olhos e uma pergunta fatídica nos lábios. Damon voltou ao presente quando passos apressados ecoaram pelo corredor. Marcus Webb apareceu na porta do grande salão. O rosto do homem de 45 anos estava com uma palidez anormal em seus 15 anos, como o braço direito de Damon. Marcus nunca havia demonstrado emoção assim. Ele era o tipo de homem que podia assistir a uma morte sem piscar. O tipo que permanecia calmo mesmo com uma arma apontada para sua cabeça. Mas, naquele momento, Marcus parecia ter visto um fantasma. "Chefe", disse Marcus com urgência na voz. "Tenho notícias sobre a senhorita Morgan." Damon se levantou rapidamente, ainda segurando Grace nos braços. Seu coração disparou quando viu o envelope pardo na mão de Marcus. Ele sabia que não eram boas notícias. Boas notícias nunca vinham em um envelope. "Diga", ordenou Damon. Marcus olhou para Grace, hesitante. "Chefe, talvez devêssemos conversar em particular." Mas Grace falou antes que Damon pudesse responder. "Não, não vou a lugar nenhum. É sobre minha mãe. Tenho o direito de saber." Damian olhou para a filha e viu a teimosia familiar nos olhos escuros dela. Ela tinha a determinação de Scarlett e a teimosia dele. Ninguém poderia obrigá-la a fazer algo que ela não quisesse. "Diga, Marcus." Damon assentiu. "Ela fica." Marcus respirou fundo e abriu o envelope. "Enviei homens ao apartamento da senhorita Morgan assim que soube que a garota apareceu aqui." "É ruim, chefe. O apartamento foi completamente revirado. Tudo virado de cabeça para baixo. Gavetas jogadas no chão. As paredes foram escavadas em vários lugares. Eles estavam procurando por algo." "Onde está Scarlett?" Damon perguntou com a voz estrangulada. Marcus balançou a cabeça. "Ela não estava lá, mas há sinais de luta. Uma cadeira derrubada, um vaso quebrado no chão. E, chefe, há sangue na parede perto da porta da frente. Não muito, mas o suficiente para saber que alguém se feriu." Grace apertou a manga de Damon com mais força, mas não chorou. Ela apenas ficou ali em silêncio, mordendo o lábio até sangrar. "O que os vizinhos disseram?" insistiu Damon. "Uma senhora idosa no andar de baixo ouviu gritos há 3 noites. Marcus leu as anotações dentro do envelope. "Uma mulher gritou e depois parou. Ela disse que acabou muito repentinamente, como se alguém tivesse tapado sua boca." Ou Marcus parou sem ousar terminar. "Ou o quê?" Damon rosnou. "Ou ela foi nocauteada." Marcus exalou. "Chefe, acho que a senhorita Morgan foi levada. Thornton a encontrou há 3 noites." Damon calculou rapidamente. Thornton rastreou suas sombras por mais de 1 ano, mas só conseguiu atacá-la em casa há 3 noites. Scarlett sabia que eles estavam vindo. Ela sabia que estava prestes a ser levada, e a primeira coisa que fez foi garantir que Grace estivesse segura. Ela mandou sua filha embora primeiro para que, não importa o que acontecesse com ela, sua filha ainda tivesse uma chance de sobreviver. "Mamãe me protegeu", disse Grace, com a voz trêmula, mas não fraca. "A mamãe sabia que eles estavam vindo, então ela me mandou embora primeiro. A mamãe se sacrificou para que eu pudesse encontrar você, papai." Damon olhou para a filha com o coração partido. Scarlett tinha feito o que sempre fazia. Colocou a graça acima de tudo. Colocou a segurança da filha acima da própria vida. Ela lutou sozinha por 3 semanas para dar a Grace tempo suficiente para chegar até ele. E agora ela estava nas mãos de Thornton. Sozinha, sem ninguém para protegê-la. "Reúna a equipe", disse Damon, com a voz fria como gelo, mas os olhos ardentes. "Vamos trazê-la para casa. Espere." Grace falou de repente, quando Damon estava prestes a dar uma ordem a Marcus. A menina enfiou a mão na mochila rasgada, remexeu por um momento e tirou um pequeno caderno. A capa de couro marrom desgastada estava arranhada. Os cantos estavam dobrados, como se tivesse sido aberto e lido centenas de vezes. "Minha mãe deixou isso para mim. Ela escondeu debaixo do meu colchão na noite antes de desaparecer. Acho que ela queria que eu encontrasse." Damon pegou o caderno e imediatamente reconheceu a caligrafia familiar na primeira página. A caligrafia de Scarlett,
ligeiramente inclinada e delicada, exatamente como a carta de amor que ela costumava escrever para ele 11 anos antes. Mas não era uma carta de amor. Era algo completamente diferente. Damon virou as páginas e seus olhos se arregalaram mais a cada linha. Não era um diário comum. Era um arquivo de inteligência detalhado ao milímetro, preciso ao segundo, como se tivesse sido escrito por um agente profissional, não por uma florista. A primeira página listava os nomes e fotos dos homens mais importantes da organização de Thornton. Scarlett, de alguma forma, tirou fotos deles, colou-as no caderno e escreveu notas ao lado de cada uma. Tony Marcello, braço direito, alcoólatra, vai ao bar da esquina na Maple todas as sextas-feiras. Bruno Santos, chefe de segurança, tem uma filha de 8 anos na Lincoln Elementary. Derek Vance, contador, mantém os livros em um apartamento particular no lado leste. A página seguinte era a agenda de Thornton. De segunda a quinta-feira, na sede no Distrito Industrial do Sul. Sexta-feira, reuniões com parceiros no restaurante Milano. Sábado, descanso em sua propriedade suburbana com sua esposa. Domingo, missa na St. Patrick's às 9 da manhã. Scarlett havia até anotado o número de guarda-costas que acompanhavam Thornton em cada dia da semana. Marcus se inclinou sobre o ombro de Damon, seu rosto mudando de cor. Chefe, isso é mais detalhado do que as informações que coletamos nos últimos 5 anos. Damon não respondeu. Ele continuou virando as páginas e encontrou um mapa detalhado da sede de Thornton. Scarlett havia desenhado toda a planta baixa, marcando as posições das câmeras de segurança, entradas e pontos cegos no sistema de vigilância. Ela também havia anotado as mudanças nos turnos dos guardas. Preciso ao minuto. Como sua mãe sabe de tudo isso? Damon perguntou surpreso. Gray deu de ombros como se fosse a coisa mais normal do mundo. Minha mãe observava eles, as pessoas que estavam nos observando. Minha mãe dizia, se você quer derrotar um inimigo, precisa entendê-lo melhor do que ele entende você. Minha mãe dizia que você ensinou isso a ela. Damon se lembrou das lições que ensinou a Scarlett 9 anos antes. Como observar, como seguir alguém sem ser notado, como coletar informações. Ele ensinou essas coisas a ela para que ela pudesse se proteger. Ele nunca imaginou que ela usaria isso para construir um arquivo completo de inteligência sobre seu inimigo. Damon folheou as páginas finais e sua garganta apertou. Essa parte foi escrita diretamente para Grace, com a voz gentil de uma mãe. Minha filha, se você está lendo essas palavras, significa que o pior aconteceu. Sinto muito por não poder estar com você agora. Sinto muito pelo que você teve que passar. Mas você precisa ser forte, Grace. Você precisa encontrar Damon Cross. Ele mora na propriedade na colina mais alta de Chicago. Caminhe para o norte e peça informações para chegar ao Lincoln Park. De lá, você poderá ver a casa dele. Não tenha medo dos guardas. Apenas diga que você é Grace Morgan, filha de Scarlett. Eles vão levá-la para dentro para vê-lo. Minha querida menina, Damian é seu pai. Ele não sabe que você existe, mas quando ele olhar para você, ele vai entender. Dê a ele este caderno. Reuni tudo o que pude para ajudá-lo a me salvar. E a você. Você será a pessoa que vai conectar vocês dois. Eu te amo, meu passarinho. Eu te amo mais do que minha própria vida. Confie em seu pai. Ele vai te proteger. Ele vai me salvar. Ele fará qualquer coisa pela nossa família. Damian fechou o caderno com as mãos trêmulas. Scarlett sabia que esse dia chegaria. Ela havia preparado tudo. Ela se transformou em uma agente, observando o inimigo por meses, para que, mesmo que fosse capturada, ainda pudesse ajudá-lo à distância. Ela confiava nele. Confiava que ele viria buscá-la. Confiava que Grace encontraria o caminho até ele. E Grace conseguiu. Uma menina de 8 anos atravessou a cidade sozinha, encontrou uma propriedade da máfia e levou consigo a arma mais valiosa que sua mãe poderia deixar para trás. Scarlett, você realmente é a mulher mais extraordinária que já conheci. Damon sussurrou, olhando para o caderno. Não vou decepcioná-la. Naquele momento, o telefone de Damon vibrou. A tela mostrava um número desconhecido, mas ele soube imediatamente quem era. Apenas uma pessoa ousaria ligar para ele em um momento como esse, e essa pessoa estava com a coisa mais preciosa na vida de Damian. Damian sinalizou para Marcus ficar em silêncio e então atendeu. Cross. A voz de Victor Thornton soou, áspera e cheia de triunfo. Ouvi dizer que você tem uma pequena convidada hoje, uma criança bonita, parecida com a mãe dela. Damon apertou o telefone com tanta força que a capa rangeu. O que você quer, Thornton? Uma risada soou do outro lado da linha, fria e cruel. Você sabe o que eu quero?
Seu território, seu império, sua rendição total e incondicional. Esperei 20 anos por este momento, Cross. 20 anos para encontrar a fraqueza do lobo. E agora eu a encontrei. Não uma fraqueza, mas duas. Onde está Scarlett? Damian rugiu. Ela está desfrutando da minha hospitalidade, respondeu Thornton, alongando cada palavra como se a saboreasse. Tenho que admitir uma coisa. Ela é teimosa. Durante 3 dias, perguntei onde estava a criança, e ela não falou nada. Bati nela. Ela não falou nada. Ameacei-a. Ela não falou nada. Ela preferia morrer a me dizer onde estava a filha. Mas agora, não preciso mais que ela fale. Eu cruzo. A criança veio até você por conta própria. Entrou direto na toca do lobo. Damian sentiu o sangue subir a cabeça. 3 dias. Scarlett suportou tortura por 3 dias para proteger Grace. Ela não disse uma palavra. Não importava o quanto doesse, não importava o quanto Thornton ameaçasse matá-la. Ela usou seu próprio corpo como escudo para proteger a criança. Se você tocar em um fio de cabelo dela, Damian rosnou. Thornton o interrompeu, sua voz ficando afiada como uma lâmina. Escute, Wolf, não tenho tempo para jogos. O acordo é o seguinte. À meia-noite de hoje, no Pier Oriental, no Lago Michigan, você vem sozinho com a criança. Em troca, eu devolvo sua garota. Você acha que vou entregar minha filha para você? Damon perguntou, sua voz gelada. Acho que você faria qualquer coisa para salvar a mulher que ama, não é? Thornton zombou. A criança é apenas um pequeno prêmio extra. Mas se eu posso ter os dois, por que não teria? 2 reféns são melhores do que um, e com 2 fraquezas nas minhas mãos, posso fazer o lobo fazer tudo o que eu quiser. Damon ficou em silêncio por um momento, sua mente correndo por milhares de resultados diferentes. Era uma armadilha. Ele sabia disso. Thornton não tinha intenção de deixar Scarlett ir. Ele queria os 3. Damian, Scarlett e Grace em suas mãos. Ele queria exterminar completamente a família Cross, atacando o que Damon mais valorizava. Como eu sei que Scarlett ainda está viva, exigiu Damon. Houve um leve farfalhar, e então a voz fraca de Scarlett veio pelo telefone. Damon, não traga Grace aqui, Scarlett. Damon gritou, mas a voz dela foi cortada por Thornton. Já chega. Você a ouviu. Ela está viva. Quanto tempo ela permanecerá viva depende de você. À meia-noite, atravesse o Pier Leste sozinho. Traga a criança. Se eu vir mais alguém, sua garota morrerá antes que você possa piscar. A linha caiu com um estalo como um tiro. Damian ficou parado ali, o telefone ainda pressionado contra a orelha, olhando para o nada. A voz de Scarlett ecoava em sua mente, fraca, em dor. Ainda tentando proteger Grace com seu último suspiro, ela disse para ele não levar a criança. Ela preferia morrer a deixar Grace cair nas mãos de Thornton. Pai, disse Grace com uma voz estranhamente calma. A mamãe está viva. Eu ouvi a voz dela. Damon olhou para a filha e viu olhos escuros brilhando com determinação, em vez de lágrimas. Sim, sua mãe está viva, e vamos salvá-la. Mas antes de agirmos, precisamos encontrar o traidor, disse Damon, com a voz fria como aço. Thorne sabe sobre Scarlett, ele sabe sobre Grace. Ele sabia que a criança viria aqui hoje. Ele tem alguém dentro da minha casa. Marcus assentiu com o rosto sombrio. Eu também acho, chefe. Antes de vir para cá, pedi para o nosso pessoal rastrear o vazamento. A equipe técnica encontrou uma mensagem criptografada enviada de dentro da propriedade para um número de telefone pertencente a um dos homens de Thornton. A última mensagem foi enviada há cerca de 30 minutos, logo depois que a garota apareceu no portão. Naquele momento, as portas do grande salão se abriram e Jonathan Reed entrou. Um homem de 40 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, um terno preto sem uma única ruga, um sorriso educado sempre nos lábios. Jonathan era conselheiro de Damian há 15 anos, desde que Damon era um garoto de 21 anos, dando seus primeiros passos no submundo. O pai de Damon confiava em Jonathan. Damon também confiava em Jonathan. Ele era uma das poucas pessoas que sabia sobre Scarlett. Chefe, ouvi dizer que algo importante aconteceu, disse Jonathan. Sua preocupação era suficiente para soar verdadeira. Posso ajudar em alguma coisa? Damian não respondeu imediatamente. Ele estudou Jonathan com olhos afiados como lâminas, procurando por sinais que havia perdido antes. A maneira como ele estava de pé, a maneira como olhava, a maneira como seu olhar se voltou para Grace por uma fração de segundo, depois se desviou como se tivesse medo que alguém percebesse. Jonathan, disse Damon finalmente com uma voz estranhamente calma. Você reconhece quem é essa criança?
Jonathan olhou para Grace. Seu rosto se contorceu por um momento antes de ele forçar uma expressão tranquila novamente. Eu não sei, chefe, quem é ela? Foi nesse momento que Damon teve certeza. Aquele pequeno estremecimento, aquele lampejo de pânico. Jonathan havia reconhecido Grace. Ele sabia quem ela era. Ele sabia porque conhecia Scarlett há muito tempo e havia vendido essa informação para Thornton. Marcus, disse Damon, sem tirar os olhos de Jonathan. A mensagem criptografada. De qual dispositivo ela veio? Marcus deu um passo à frente e tirou um telefone do bolso do paletó. Deste telefone. Chefe, nós o encontramos no quarto do conselheiro Reed há cerca de 10 minutos. O rosto de Jonathan ficou pálido. Ele deu um passo para trás, mas 2 guarda-costas o bloquearam imediatamente. Damon caminhou em direção a ele. Passos lentos e deliberados, seus olhos escuros queimando com uma raiva que ele vinha reprimindo há anos. 15 anos, Jonathan, disse Damien, sua voz baixa e perigosa. 15 anos, eu confiei em você como um irmão. Meu pai confiou em você. Eu entreguei meus segredos mais importantes a você. E você a vendeu para Thornton. Jonathan abriu a boca para falar, mas Damon não lhe deu chance. Você a vendeu, rugiu Damon, agarrando Jonathan pelo colarinho e puxando-o para perto. A mulher que eu amo, a mãe da minha filha. Você a entregou ao meu inimigo como se ela fosse uma mercadoria. Jonathan engasgou, seu rosto ficando vermelho por falta de ar. Mas quando Damon afrouxou um pouco o aperto, Jonathan soltou uma risada seca e amarga. Você quer saber por quê, Cross? Gritou Jonathan com a máscara de educação completamente desaparecida. Porque servia a família Cross por 20 anos. 20 anos como conselheiro, estrategista, limpando a bagunça que vocês deixavam para trás. E o que ganhei? Um salário e agradecimentos vazios. Thornton me prometeu 30 do território se eu o ajudasse a derrubá-lo. 30%. É o que eu mereço. Damon encarou o traidor e sentiu-se mal. Então você vendeu Scarlett? Ela era apenas uma florista. Não tinha nada a ver com a nossa guerra. Jonathan riu com desdém. Ela é a sua fraqueza. A única fraqueza que o lobo tem. Você acha que eu não sabia que você estava se escondendo para vê-la por 7 anos? Você acha que eu não sabia que a criança existia? Eu sabia de tudo, Cross. Estava apenas esperando o momento certo para usar isso. Grace deu um passo à frente, seus olhos escuros fixos em Jonathan, sem nenhum traço de medo. Você traiu uma família, disse ela, sua voz fria, muito além do que uma criança de 8 anos deveria soar. Você não merece viver. Jonathan olhou para a criança e pela primeira vez pareceu com medo. Não de Damien, daqueles olhos exatamente como os dos lobos, mas diante de uma menina de 8 anos, Damon soltou Jonathan e o deixou cair no chão. Prendam-no, ordenou Damon. Ele será útil quando precisarmos de informações sobre a disposição das tropas de Thornton. Depois que Jonathan foi arrastado para fora, a sala mergulhou em um silêncio pesado. Damon ficou em pé diante da mesa, olhando para o caderno aberto de Scarlett, sua mente correndo por 1000 opções diferentes. Meia-noite, o Pier Leste, sozinho, traga a Grace. Essa era a exigência de Thornton, e era a armadilha mais óbvia que Damien já tinha visto. Marcus quebrou o silêncio. Chefe, é uma armadilha mortal. Não sabemos quantos homens Thornton terá lá. Não sabemos se ele realmente vai libertar a senhorita Morgan. Se você for sozinho com a criança, ele terá vocês 3 nas mãos. Eu sei, disse Damon com voz cansada. Mas se eu não for, Scarlett morre. Naquele momento, Grace se aproximou da mesa, seus olhos escuros fixos no caderno. Ela folheou algumas páginas, parando naquela com um mapa que Scarlett havia desenhado do Distrito Industrial do Sul. Então ela pegou uma caneta da mesa e começou a rabiscar na folha em branco ao lado. Pai, disse Grace, sua voz calma, como se estivesse falando sobre o dever de casa em vez de planejar um resgate da máfia. O Sr. Thornton quer você no cais, mas ele não vai manter a mamãe lá. Damon olhou para a filha, levantando as sobrancelhas. Como você sabe? Porque é uma armadilha, explicou Grace com as mãos ainda movendo-se pelo papel. O cais é o ponto de troca onde ele quer que você apareça. Mas se eu fosse o bandido, não manteria a refém mais importante no ponto de troca. É muito arriscado. Se algo der errado, a refém poderia ser resgatada. Eu esconderia a refém nas proximidades, perto o suficiente para trazê-la se necessário, mas longe o suficiente para estar segura se algo acontecesse. Marcus olhou para Damien incrédulo, uma criança de 8 anos pensando como um estrategista. Damon não disse nada. Ele apenas observou Grace. Seu rosto expressava orgulho e tristeza ao mesmo tempo.
Ela tinha a mente afiada, calculista, perigosa, mas não deveria ter que pensar dessa maneira. Aos 8 anos, Grace continuou, apontando para o caderno. No livro da mamãe há um mapa do armazém de Thornton no distrito industrial. Mamãe escreveu: há um túnel de fuga atrás do armazém que leva à margem do rio a cerca de 500 metros do cais. Acho que mamãe está sendo mantida nesse armazém, não no cais. Damon virou a página que Grace indicou exatamente como ela disse. Scarlett havia desenhado o túnel em detalhes, marcando a entrada, anotando seu comprimento e listando quantos guardas costumavam ficar ali. Ela havia até anotado os horários das trocas de turno, com precisão de minutos. Qual é o seu plano? Perguntou Damon, olhando para Grace como se ela fosse sua igual, não uma criança. Grace largou a caneta e olhou nos olhos dele. Você vai ao cais, como o Sr. Thornton pediu. Finge que está negociando. Você ganha tempo. Enquanto faz isso, o tio Marcos leva os homens pelo túnel, encontra a mamãe e a resgata. Quando a mamãe estiver em segurança, você não precisará mais negociar. Marcos olhou para Damien, com o rosto tenso e confuso. Chefe, esse plano realmente faz sentido. Se as informações e o caderno da senhorita Morgan estiverem corretos, poderemos invadir o armazém sem sermos detectados. Damien olhou para a filha e viu a determinação brilhando em seus olhos escuros. Sua mãe te ensinou a pensar assim? Grace balançou a cabeça. Minha mãe me ensinou a não ter medo, mas a maneira como penso... Grace olhou para o retrato de Scarlett na parede e depois voltou a olhar para Damien. Acho que herdei isso de você. Damien olhou para a filha por um longo momento e depois se virou para Marcos. Chame todos os líderes de equipe. Temos 6 horas para nos preparar. 15 minutos depois, a sala de reuniões da propriedade Cross estava lotada de rostos frios e olhos afiados. 8 capitães, cada um comandando 10 dos lutadores de elite da família. 80 homens. Essa era toda a força que Damien podia mobilizar em tão pouco tempo. De acordo com o que Jonathan confessou antes de ser preso, Thornton tinha cerca de 200 homens armados, mais que o dobro. Mas Damon tinha algo que Thornton não tinha. Ele tinha o caderno de Scarlett. Ele tinha informações detalhadas sobre os pontos fracos do inimigo. E ele tinha a imprudência de um homem lutando por sua família. Damon espalhou um mapa sobre a mesa, redesenhado a partir do caderno de Scarlett, e atualizado com as informações fornecidas por Jonathan. Com uma caneta vermelha, ele marcou 3 posições-chave. Vamos atacá-los em 3 frentes, começou Damon, com voz firme e autoritária. Primeira frente, diversão. Irei ao cais à meia-noite, exatamente como Thornton exigiu. Sozinho e sem levar Grace. Um dos capitães falou: chefe, se você aparecer sozinho, Thornton ficará desconfiado imediatamente. Eu sei, disse Damon com um aceno de cabeça. Esse é o objetivo. Vou enrolar ele, fingir que estou negociando, prolongar a conversa o máximo possível. Thornton quer minha rendição total. Ele não vai matar Scarlett imediatamente porque ainda quer usá-la como moeda de troca. Vou fazer ele acreditar que estou considerando sua oferta. Isso manterá a atenção dele voltada para o cais. Para mim, continuou Marcos, enquanto o chefe o distrai no cais, vou levar 20 homens pelo túnel. Ele apontou para o local marcado. De acordo com o caderno, esse túnel leva diretamente ao porão do armazém. Os guardas trocam de turno às 23h45. Entraremos exatamente nesse horário, quando a segurança estiver mais frouxa. Nossa única missão é encontrar a senhorita Morgan e resgatá-la com segurança. Damien bateu no mapa com o dedo. Terceira etapa, ataque total. As 6 equipes restantes cercarão o distrito industrial por 3 direções: norte, leste e sul. Assim que Scarlett estiver fora, Marcos dará o sinal. É quando todas as equipes atacarão ao mesmo tempo. Atacamos de dentro para fora e de fora para dentro. Thornton não terá tempo para reagir. Outro capitão falou com preocupação na voz. Temos apenas 80 homens. Thornton tem mais de 200. Mesmo com o fator surpresa, as chances ainda não estão a nosso favor. Damon olhou para ele com olhos escuros e frios como gelo. Thornton tem números, mas nós temos informações. Ele abriu o caderno e apontou para as anotações detalhadas de Scarlett. Sabemos onde estão todas as câmeras de segurança. Sabemos os pontos cegos da vigilância deles. Sabemos as rotações dos guardas. Sabemos quem é bêbado, quem tem família, quem entra em pânico quando é atingido com força. Scarlett nos deu tudo. Esta não é uma batalha de números. É uma batalha de táticas. E nós temos as melhores táticas. A sala ficou em silêncio. Os capitães se entreolharam, depois olharam para o caderno na mão de Damian. Ninguém perguntou de onde ele tinha vindo
ou quem o havia escrito. Eles só sabiam que o lobo tinha uma arma secreta e estavam prontos para lutar. E a criança? Perguntou Marcos. Grace. Damon ficou em silêncio por um segundo. Ele vinha pensando nisso durante a última hora. Grace deveria ficar na propriedade, o lugar mais seguro, cercada pela segurança mais rígida que ele tinha. Era a escolha lógica. Era o que qualquer pai faria. Mas quando Damon se virou, Grace estava parada na porta da sala de reuniões, seus olhos escuros fixos nele, sem piscar. Vou com o tio Marcos pelo túnel, disse ela, com voz firme. Sou a única que se lembra de todos os detalhes do caderno da mamãe. Posso ajudar a encontrar o caminho. Damian queria recusar. Queria dizer para ela ficar. Mas olhou aqueles olhos, a mesma determinação inquebrantável que via no espelho todos os dias. E soube que não poderia impedir a filha. Tudo bem, mas fique ao lado do Marcos. E se lhe mandarem correr, corra. Prometa-me. Grace acenou com a cabeça. Prometo. O nevoeiro do lago Michigan rolava pelo cais como fantasmas invisíveis. O ar estava gelado, carregando o cheiro da água, do ferro enferrujado e do perigo. Luzes amarelas pálidas se confundiam na névoa, lançando raios difusos que pareciam um caminho que levava direto para o inferno. Damian caminhou lentamente sobre tábuas de madeira podres, cada passo ecoando na noite silenciosa. Ele veio sozinho, exatamente como Thornton exigiu. Sem guarda-costas, sem armas visíveis, apenas o lobo na escuridão. Victor Thornton esperava no outro extremo do pier. Ao seu redor estavam 50 atiradores com armas apontadas diretamente para Damian, um homem de 52 anos com cabelos prateados e olhos tão impiedosos quanto os de uma víbora. O sorriso em sua boca era de pura vitória, como se ele já tivesse vencido essa guerra há muito tempo. Cross! Thornton gritou, sua voz ecoando através da névoa. Achei que você traria a garota. Você me decepcionou. Damian parou a cerca de 10 passos de distância. Antes de entregar qualquer coisa, quero ver Scarlett. Thornton deu uma risada zombeteira e estalou os dedos. 2 homens arrastaram uma mulher para a frente de trás da multidão. O coração de Damon apertou quando a viu. Scarlett. Os cabelos ruivos que costumavam brilhar agora estavam emaranhados, grudados com suor e sangue seco. Seu rosto estava machucado, seus lábios inchados. Um olho estava quase fechado devido ao ferimento. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas com uma corda, suas roupas rasgadas e sujas. Mas quando seus olhos azuis pousaram em Damian, eles ainda brilhavam com aquele fogo familiar. Não era fraqueza, nem súplica. Era preocupação. Preocupação por ele, não por ela mesma. Damian, Scarlett sussurrou, sua voz áspera de dor. Grace, onde ela está? Não me diga que você a trouxe para cá. Ela não está aqui, disse Damian, sem tirar os olhos de Scarlett. Ela está segura. Scarlett exalou, seus ombros caindo como se um peso de 1000 quilos tivesse sido tirado de cima dela. Lágrimas escorriam por suas bochechas machucadas. Graças a Deus. Thornton observava a cena com repulsa, comovente. Mas não tenho a noite toda para ver vocês dois se reencontrando. Onde está a criança? Cross, você prometeu trazê-la. Eu disse que viria. Nunca prometi que traria Grace. Damon respondeu calmamente, como se estivessem discutindo o tempo. Antes de falarmos sobre a criança, quero ouvir seus termos. Em detalhes, Thornton estreitou os olhos, desconfiado. Já lhe disse todo o seu território. Rendição total. Essa é uma exigência geral. Damon deu um passo à frente, fazendo vários atiradores levantarem suas armas mais alto. Quero detalhes. Quais áreas você toma primeiro? Quem assumirá os negócios? O que acontecerá com meu pessoal? Não entregarei meu império sem saber para onde ele irá. Thornton riu alto, o som ecoando pela água escura. Você acha que ainda está em posição de negociar? Cross, você veio aqui sozinho. Tenho 50 armas apontadas para você. Você não pode exigir nada. Damian não vacilou. Tenho o que você quer. Minha filha, você sabe o quanto ela é importante. Se você tiver Grace e Scarlett, poderá me fazer qualquer coisa. Mas se você me matar aqui, nunca encontrará a criança. Ela está em um lugar tão seguro que você nem imagina. Thornton ficou em silêncio, seus olhos escurecendo. Ele sabia que Damon estava certo. A criança era a carta final, e se ele matasse Damon muito cedo, perderia a chance de obtê-la. Tudo bem, disse Thornton com um aceno de cabeça, paciência estampada no rosto. Você quer detalhes? Vou lhe dar os detalhes primeiro. O distrito de West Harbor. Damian ouvia, mas sua mente não estava nas palavras. Ele estava contando o tempo. Marcos precisava de pelo menos 20 minutos para liderar a equipe pelo túnel e localizar Scarlett dentro do armazém.
Já fazia 10 minutos desde que Damon pisou no cais. Mais 10. O West Harbor tem 3 docas principais. Damon interrompeu. Cada doca gera uma receita diferente. Você quer todas as 3 ou apenas algumas? Thornton fez uma pausa, parecendo surpreso, como se não esperasse que o lobo negociasse tão seriamente. Todas as 3? Thornton respondeu. Então você precisará de pelo menos 30 homens para administrá-las. Minha equipe atual tem experiência. Você vai mantê-los ou substituí-los? Scarlett observava Damien, seus olhos azuis apertados de preocupação. Ela sabia que ele estava enrolando. Sabia que ele tinha um plano e rezava para que funcionasse antes que Thornton perdesse a paciência. Damon continuava fazendo perguntas sem sentido, prolongando a negociação minuto a minuto. Em sua cabeça, o relógio estava contando regressivamente. 15 minutos, 18, 20. Então, o rádio no bolso de sua jaqueta vibrou suavemente 3 vezes. O sinal de Marcus. Scarlett havia sido encontrada. Damien olhou diretamente nos olhos de Thornton e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Thornton, acho que esta negociação termina aqui. Ao mesmo tempo, a cerca de 500 metros do cais, Marcus Webb conduzia 20 homens silenciosamente por um túnel escuro como breu. O ar estava úmido e sufocante, com um forte cheiro de esgoto e mofo. Seus passos eram tão suaves quanto os de gatos espreitando. Nenhum som quebrava da escuridão, exceto o gotejar constante da água do teto. Grace ficou logo atrás de Marcus, sua mãozinha segurando a barra do casaco dele. Ela usava um colete à prova de balas grande demais, que quase a engolia, mas seus olhos escuros ainda brilhavam na escuridão como 2 pequenas tochas. Amor aqui, sussurrou Grace, tão baixinho que Marcus teve que se abaixar para ouvi-la. De acordo com o caderno da mãe, o túnel se divide em 2 ramos. O ramo direito leva ao rio, o ramo esquerdo leva ao porão do armazém. Marcus assentiu e sinalizou para a equipe segui-lo. Ele ainda não conseguia acreditar que estava seguindo as instruções de uma criança de 8 anos. Mas Grace havia provado seu valor. Ela se lembrava de cada detalhe do caderno como se tivesse lido centenas de vezes. Talvez ela realmente tivesse feito isso. Durante longas noites, esperando sua mãe voltar para casa, eles seguiram por mais 5 minutos até que o túnel começou a subir. À frente, havia uma velha porta de ferro, enferrujada pelo tempo. Marcus levantou a mão, sinalizando para a equipe parar, e então se virou para Grace. O que há atrás dessa porta? Escadas que levam ao porão B2. Grace respondeu, fechando os olhos como se estivesse recitando um texto de memória. Há um corredor com cerca de 20 metros de comprimento. No final está a sala de detenção. Mamãe escreveu que Thornton a usa para manter as pessoas que ele quer interrogar. Normalmente, há 4 guardas posicionados e eles se revezam a cada 2 horas. Marcus olhou para o relógio. 11h43. Faltam 2 minutos para a troca de turno. Esse era o momento em que os guardas antigos saíam e os novos ainda não tinham assumido totalmente suas posições. Uma janela de ouro. Esperem 2 minutos, sussurrou Marcus para a equipe. Depois, invadam rápido e silenciosamente. Nosso único objetivo é a refém. Não lutem, a menos que seja necessário. 2 minutos passaram como 2 horas. Grace ficou completamente imóvel, sem tremer, sem medo, apenas com os olhos fixos na porta de ferro, como se pudesse ver através dela, como se pudesse ver sua mãe do outro lado. Ela esperou 3 semanas por esse momento, 3 semanas sozinha, sem saber se sua mãe estava viva ou morta, sem saber se alguém iria ajudá-la, mas ela não desistiu. Ela encontrou seu pai, ela carregou o caderno, ela fez tudo o que sua mãe lhe disse para fazer, e agora ela estava a apenas uma porta de distância. Vão, ordenou Marcus. A porta de ferro se abriu sem fazer barulho. A equipe de Marcus invadiu o local como fantasmas, rápidos e letais. 2 guardas no meio da troca de turno caíram antes que pudessem reagir. Tiros abafados, fazendo apenas pequenos estalos surdos como rolhas. Grace se pressionou contra a parede, fechando os olhos com força, não querendo ver sangue derramado. Ela entendia que era necessário, mas não era seu pai. Ela ainda era uma criança de 8 anos, por mais corajosa que fosse. A sala de detenção fica no final do corredor, murmurou Marcus no ouvido de Grace. Fique comigo. Não saia do meu lado nem por um segundo. Grace assentiu e o seguiu. Seu coração batia forte enquanto se aproximavam da última porta no final do corredor. Sua mãe estava atrás daquela porta. Grace podia sentir isso. Marcus a abriu e Grace a viu. Mãe no cais. Thornton olhou para Damien confuso quando viu aquele sorriso repentino aparecer na boca de seu inimigo. Por que você está sorrindo? Ele rugiu, levantando a mão para sinalizar aos seus atiradores que ficassem prontos. Você acha que pode sair daqui?
Damien não respondeu. Ele apenas olhou para Scarlett e acenou levemente com a cabeça. Era o sinal que eles haviam combinado 9 anos antes. Durante as longas noites, Damien a ensinou a se proteger, um sinal que significava agir. Scarlett entendeu instantaneamente. Mesmo com as mãos amarradas, mesmo com o corpo coberto de ferimentos, ela ainda era a mulher que Damien havia treinado. Em um único segundo, ela bateu com força a cabeça no nariz do guarda à sua esquerda. O osso se quebrou ao mesmo tempo que um grito de dor. Antes que o outro homem pudesse reagir, Scarlett se virou e chutou seu joelho, forçando-o a se abaixar. Então ela se lançou em direção a Damien, correndo com toda a força que ainda restava em seu corpo exausto. Thornton uivou como um animal selvagem. Atire! Mate os dois! Mas já era tarde demais. De 3 direções, os homens de Damien apareceram através da névoa como fantasmas. Tiros explodiram, rasgando a noite tranquila. Balas caíram como chuva. Os flashes dos canos brilhavam como estrelas cadentes na escuridão. O cais se tornou um campo de batalha em segundos. Sangue se espalhava pelas tábuas podres. Corpos caíam como marionetes com os fios cortados. Damien correu em direção a Scarlett, protegendo-a com seu próprio corpo. Uma bala raspou seu ombro, pintando uma linha brilhante de sangue em seu colete. Mas ele não diminuiu o ritmo. Ele puxou Scarlett para seus braços e cortou a corda em seus pulsos com uma faca. Damien, sussurrou Scarlett, lágrimas escorrendo por suas bochechas machucadas. Grace, a criança, está segura, disse Damien, firme no meio do tiroteio. Ela está com Marcus. Eles tiraram você do armazém. Scarlett desabou, mas não de dor, de alívio, porque ela sabia que tudo o que tinha feito, tudo o que tinha sacrificado, não tinha sido em vão. Grace estava segura, sua filha estava segura. Ao redor deles, a luta continuava violenta. Os homens de Thornton eram mais numerosos, mas foram atacados por 3 lados sem aviso prévio. Não havia tempo para formar uma defesa. Não havia onde se esconder. Eles caíam um por um sob o fogo preciso dos homens de Damien. As informações no caderno de Scarlett estavam fazendo exatamente o que deveriam fazer. A equipe de Damien sabia exatamente quem eram os capitães, quem eram os atiradores mais perigosos, quem precisava ser eliminado primeiro. Eles se moviam como uma máquina, perfeitamente programados. Thornton viu seu império desmoronar em pânico. Ele se virou e correu em direção ao final do pier, tentando encontrar uma saída, mas Damien o viu. Não deixem ele escapar, gritou Damien e saiu atrás dele. Ele alcançou Thornton no final do cais, onde não havia mais para onde ir, exceto as águas escuras do Lago Michigan. Thornton se virou, sacou sua arma e apontou para Damien, mas suas mãos tremiam. Os olhos que antes eram implacáveis como os de uma cobra, agora não expressavam nada além do terror de um animal encurralado. Pare! Cruze! Gritou Thornton. Eu posso te dar tudo. Território, dinheiro, tudo o que você quiser. Não me mate. Damien continuou andando, sem diminuir o passo, mesmo com o cano apontado para seu peito. Você sequestrou a mulher que eu amo, disse ele com a voz fria como gelo. Você a torturou por 3 dias. Você ameaçou matar minha filha. E acha que o dinheiro pode comprar sua vida? Eu fiz isso por poder, gritou Thornton, com a voz quebrada pelo desespero. Você faria o mesmo se estivesse no meu lugar. Damien parou bem na frente dele. O cano da arma pressionava seu peito. Não, disse ele, calmo. Eu mato por poder, mas nunca toco em mulheres e crianças. Essa é a linha que você cruzou. E antes que Thornton pudesse puxar o gatilho, Damien se moveu. Ele desviou a arma com a mão esquerda e, ao mesmo tempo, sacou uma pistola das costas com a direita. Um tiro. Preciso. Fatal. Victor Thornton caiu, com os olhos arregalados, olhando para o céu noturno. O homem que assombrou Damien por 20 anos. O homem que quase roubou tudo o que Damien amava. Agora não passava de um cadáver no cais. Damien ficou parado ao lado dele por um momento, olhando para o inimigo caído. Então ele se virou e foi embora. Atrás dele, os tiros foram diminuindo. A batalha havia acabado. Damien voltou para onde Scarlett estava e a viu olhando para outra direção. Ele seguiu o olhar dela e viu Marcus guiando uma pequena figura pela multidão, correndo. Grace. Ela ainda usava o colete à prova de balas grande demais, com os cabelos negros despenteados e emaranhados, mas suas pernas pequenas a levavam o mais rápido possível em direção à mãe. Mãe! Gritou Grace com a voz embargada pela emoção. Mãe! Mãe! Scarlett caiu de joelhos assim que Grace se jogou em seus braços. Mãe e filha se agarraram uma à outra, como se tivessem medo de que,
Se soltassem, a outra desapareceria novamente. As lágrimas de Scarlett jorravam sem parar, molhando o cabelo escuro da filha. Ela segurou Grace com tanta força que a criança mal conseguia respirar. Mas Grace não reclamou. Ela apenas enterrou o rosto no peito da mãe e soluçou como a criança que realmente era. "Minha garotinha", sussurrou Scarlett, com a voz embargada. "Meu passarinho, você está bem? Está machucada?" "Estou bem, mamãe." Grace ergueu a cabeça, os olhos escuros cheios de lágrimas, mas ainda brilhantes. "Encontrei o papai, como você me disse. Encontrei-o e ele salvou você." Scarlett ergueu os olhos e seus olhos azuis encontraram os olhos escuros de Damon. 8 anos separados. 8 anos em que Scarlett criou sua filha sozinha, enfrentando o perigo sozinha, carregando seu amor por ele como um segredo que nunca poderia revelar. 8 anos em que Damien acreditou que ela estava morta, vivendo com dor e culpa, olhando para o retrato dela todos os dias, sem saber que ela ainda estava lá fora esperando. 8 anos. E agora eles estavam finalmente ali, a apenas alguns passos um do outro. Damien, Scarlett disse o nome dele, e soou como uma oração. Damien se aproximou e se ajoelhou ao lado deles. Ele estendeu a mão e alisou o cabelo ruivo de Scarlett, seus dedos tremendo ao tocar sua bochecha machucada. Ele sonhou com esse momento por anos. Noite após noite, ele acordava com o rosto dela em sua mente, apenas para perceber que tinha sido um sonho. Mas agora ela estava ali, real, calorosa, viva. "Sinto muito", disse Damien, com a voz embargada. "Desculpe por não ter encontrado você antes. Desculpe por ter deixado você sozinha todos esses anos." Scarlett balançou a cabeça, ainda chorando. "Não foi culpa sua. Eu escolhi ir embora para proteger Grace. Eu faria isso de novo se fosse necessário." Grace olhou da mãe para o pai. Depois estendeu as duas mãos, segurando a de Damon com uma e a de Scarlett com a outra. "Agora somos uma família, certo?" Ela perguntou com voz fraca, mas cheia de esperança. "Papai, mamãe e eu. Uma família de verdade." Damon puxou os dois para seus braços. Pela primeira vez na vida, ele abraçou sua filha e a mulher que amava ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ele tinha uma família completa. "Sim", ele sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Somos uma família para sempre." Os três se abraçaram em um pier ensanguentado sob um céu cheio de estrelas. Ao redor deles estavam os corpos dos inimigos e os gemidos dos feridos. Mas dentro daquele abraço, eles não ouviam nada além dos batimentos cardíacos das pessoas que amavam. A família Cross finalmente havia voltado para casa. 6 meses depois, a propriedade dos Cross não era mais uma fortaleza fria no topo da colina. As paredes de pedra ainda eram incrivelmente altas. Os portões de ferro ainda eram inquebráveis. Mas por dentro, tudo havia mudado. O riso de Grace ecoava pelos corredores todas as manhãs, afastando o silêncio que reinava naquele lugar há tantos anos. Flores frescas desabrochavam em todos os cantos, levando a doce fragrância que Scarlett havia trazido à vida em um novo jardim. A luz do sol entrava pelas janelas ampliadas, substituindo as sombras pesadas que antes cobriam o império do lobo. O grande salão não tinha mais apenas um retrato. Ao lado da pintura de Scarlett rindo, novas molduras haviam aparecido. Uma foto de casamento de Damien e Scarlett, tirada no jardim da propriedade em um dia lindo e ensolarado 3 meses atrás. Scarlett estava com um vestido branco puro, seus cabelos castanhos avermelhados presos, seus olhos azuis brilhando de felicidade, enquanto olhava para os olhos do marido. E Damien, pela primeira vez na vida, estava realmente sorrindo em uma fotografia. Não o sorriso frio do lobo, mas o sorriso de um homem que era amado e que finalmente estava retribuindo esse amor. Ao lado da foto do casamento estava a foto de família do Natal. Os três estavam sentados ao lado de uma árvore brilhando com luzes. Grace no meio, com um sorriso tão largo que tomava conta de todo o seu rosto. Seus braços envolviam um ursinho gigante que Damon havia comprado para ela. Scarlett descansava a cabeça no ombro do marido, olhos azuis fechados em silenciosa satisfação. Damon olhava para a câmera com a expressão de um homem que já tinha tudo o que precisava neste mundo. Depois, havia a foto do 9º aniversário de Grace, com um bolo em forma de borboleta que Scarlett havia feito à mão. Uma foto do primeiro dia de Grace na nova escola. Seu uniforme estava impecável e arrumado, e ela segurava a mão do pai enquanto atravessavam o portão da escola. Uma foto dos três em um piquenique no Lago Michigan, o mesmo lugar que havia sido um campo de batalha ensanguentado 6 meses antes. Agora, era apenas uma cena pacífica de águas azuis e céu claro. Todas as manhãs, Damien ficava naquele grande salão, olhava para aquelas fotos e sentia uma paz que nunca havia conhecido.
Os 487 dias de sofrimento haviam se tornado uma memória distante. A solidão que o acompanhava há anos havia desaparecido, substituída por um pai alegre todas as manhãs e um beijo de boa noite todas as noites. O lobo ainda estava lá, ainda frio e implacável com os inimigos externos. Mas assim que ele passava pelas portas da propriedade, era apenas Damien, marido de Scarlett e pai de Grace. Scarlett havia transformado aquela casa fria em um verdadeiro lar. Ela abriu uma pequena floricultura no térreo da propriedade, um lugar onde podia fazer o que amava enquanto ficava perto da família. Os clientes vinham comprar flores sem saber que a mulher de cabelos ruivos e sorriso gentil era a esposa do chefe da máfia mais temido de Chicago. E Scarlett gostava que fosse assim. Ela gostava de viver uma vida normal, mesmo que apenas em pequenos momentos. Grace se adaptou à sua nova vida com uma espécie de admiração. Ela não precisava mais ter medo, não precisava mais ficar sozinha, não precisava mais ser mais forte do que sua idade. Agora ela podia ser uma criança normal de 8 anos, ir à escola, brincar e voltar para casa, onde seus pais a esperavam. Seus olhos escuros ainda eram perspicazes, como sempre foram, mas agora brilhavam de alegria em vez de vigilância. Todas as noites, os três jantavam juntos na grande sala de jantar. Scarlett falava sobre os clientes interessantes que tinha atendido naquele dia. Grace falava sobre a escola e os novos amigos, e Damien simplesmente ouvia, observando as duas mulheres mais importantes de sua vida e agradecendo ao destino por lhe dar uma segunda chance. A propriedade Cross não era mais uma fortaleza de solidão. Era um lar, um lugar com família, um lugar onde o lobo aprendeu a amar e a ser amado em troca. Certa noite, enquanto toda a família estava sentada junta na aconchegante sala de estar, Grace de repente ergueu a cabeça e olhou para Damien. "Pai, e se eu não tivesse vindo aqui naquele dia?" perguntou ela, seus olhos escuros brilhando de curiosidade. "Se eu tivesse ficado com medo e não tivesse ousado vir, o que teria acontecido?" Damien ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para a filha, depois para Scarlett ao seu lado. Colocou a mão na cabeça de Grace e gentilmente alisou seus cabelos negros e macios. "Não sei", respondeu honestamente. "Talvez eu ainda estivesse sentado sozinho nesta casa, olhando para o retrato da sua mãe todos os dias, pensando que tudo tinha acabado para sempre. Eu nunca saberia que sua mãe estava viva. Eu nunca saberia que você existia. Eu nunca teria a felicidade que temos agora." Grace inclinou a cabeça pensando. "Então, eu salvei nossa família?" Scarlett puxou a filha para seus braços e beijou sua testa. "Sim, meu passarinho. Você salvou todos nós. Você é mais corajosa do que qualquer pessoa que eu já conheci." Damien assentiu, seus olhos escuros brilhando de orgulho. "Você me ensinou algo importante, Grace. Que às vezes a coisa mais assustadora não é enfrentar o perigo. É não ousar enfrentá-lo. Se você tivesse deixado o medo te impedir naquele dia, não teríamos uns aos outros. Mas você escolheu a coragem. Você escolheu o amor em vez do medo. E isso mudou tudo." Grace sorriu, um sorriso igual ao da mãe, porque a mamãe me ensinou que o amor é mais forte que o medo. E eu acreditei nela. Scarlett abraçou a filha com mais força, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas de felicidade. Os três sentaram-se juntos sob a luz amarela e quente. E Damien percebeu que aquilo era tudo o que ele sempre sonhou. Não poder, não dinheiro, mas o amor de toda uma família. Às vezes, a pergunta mais perigosa não é aquela que você tem medo de fazer, é aquela que você tem coragem de responder. Grace perguntou por que a foto de sua mãe estava na casa dele. Uma pergunta simples de uma criança de 8 anos, mas que derrubou barreiras que pareciam inquebráveis. Ela conectou corações que pareciam destinados a permanecer separados. Trouxe esperança a um lugar que sempre abrigou apenas desespero. O amor nem sempre chega com tambores e trombetas. Às vezes, ele entra pela porta descalço, carregando uma mochila rasgada, exigindo respostas para segredos que você pensava ter enterrado para sempre. E às vezes, se você tiver sorte, ele lhe dá a chance de reescrever sua história com um final diferente. Esta história nos lembra que o amor familiar é a maior força de todas, que a coragem pode vir dos corações mais pequenos e que nunca é tarde demais para se reunir com aqueles que você ama. Se você acha que esta história tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe-a com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias comoventes todos os dias. O que você achou da história de Damien, Scarlett e Grace? Ela fez você pensar em alguém da vida real? Deixe um comentário e compartilhe o que você sente no fundo do seu coração. Adoraríamos ouvir.
Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e um espírito tranquilo todos os dias. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.